Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal dos segundos B, C e D, espero que todos estejam bem. Vamos caminhando no nosso quarto bimestre e vamos continuar com as nossas aulas de biologia. Nós estávamos tratando na aula anterior sobre o DNA, as tecnologias de manipulação, não é verdade? E hoje nós vamos continuar. Então, nós vamos falar de biotecnologia. Biotecnologia, resumindo, tecnologia aplicada aos seres vivos, que envolve os seres vivos. Então, um tema muito atual e muito interessante. Fiquem ligados nessa aula, pessoal, fique até o final aí, porque tem muita coisa interessante e vai ser bem resumida, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Primeiro, vamos começar com a problematização. Olha que assunto interessante. A primeira questão é: o que você entende por clonagem? É isso mesmo, pessoal. Nós vamos falar de clonagem. Clonagem reprodutiva, clonagem terapêutica. E a segunda questão é: existe biotecnologia no desenvolvimento de vacinas? Nós estamos vivendo um momento atual em que se fala muito da vacina do coronavírus, né? Será que a biotecnologia ajuda no desenvolvimento das vacinas? Então, fiquem aí conosco porque o assunto é bem bacana e nós vamos desenvolver esses dois assuntos nessa videoaula, tá bom? Então vamos lá, começar por clonagem. Clonagem é um assunto bem interessante. O que é clonagem? É o processo natural ou artificial, onde a gente produz clones. O que são clones? São cópias fiéis geneticamente de outro ser, por reprodução assexuada. Quer dizer, pessoal, o clone, falando numa linguagem bem popular, seria o xerox, seria a cópia. Só que existem, né, os clones naturais. Por exemplo, os gêmeos idênticos, chamados de gêmeos univitelinos, são clones naturais. E existem também brotos de plantas, existem bactérias que vão originar outras por meio de o que a gente chama de clonagem. Na verdade, é uma forma assexuada, que nem está aqui, de formar outros seres vivos. Então, esses são os naturais, acontecem na natureza. Tem animais que têm vários gêmeos idênticos, né? Vou dar um exemplo, o tatu, né? Um animal que tem vários idênticos, então são clones naturais, tudo certo. Agora, existe a clonagem reprodutiva, que a gente vai estar conversando um pouco nessa aula, que gera um novo indivíduo semelhante àquele já existente. Essa clonagem reprodutiva o ser humano já fez. E nós vamos chamar a atenção para a clonagem de animais. De animais vertebrados já foi feita uma clonagem em 1952, é o primeiro registro. Mas de mamíferos foi em 1997, da famosa ovelha Dolly. A ovelha Dolly, ela foi o primeiro clone de mamífero. A gente vai falar um pouquinho mais no slide posterior. Vou tirar minha imagem aqui, pessoal, para vocês verem a respeito da clonagem terapêutica. Clonagem terapêutica é diferente de reprodutiva. É aquela que o blastocisto é o que se forma a partir na hora de clonar, né? A célula que forma aí se chama blastocisto. Mas não é introduzido no útero, quer dizer, é feito todo o processo de clonagem, mas não põe no útero. Ele é usado para produzir o que a gente chama de células-tronco, com o objetivo de transplantes. Então, a clonagem terapêutica é uma modalidade, pessoal, de clonagem bem interessante, porque ajuda nas doenças, tá? Vale a pena a gente pensar um pouquinho na clonagem terapêutica. Tem muitas perspectivas de fazer clonagem a partir de células-tronco do cordão umbilical, a partir de células-tronco que são até produzidas, que tem na medula óssea, e com o objetivo de curar doenças, porque se a célula-tronco é da própria pessoa, ela pode estar sendo utilizada. Futuramente, pensando em algo ainda que não acontece, de repente a pessoa está tendo uma perda de células, num infarto, de repente ela pode injetar células-tronco, ou num problema de a pessoa não se locomove, né? Existe já terapias para paraplégicos, tetraplégicos com células-tronco. Então, a clonagem terapêutica, pessoal,
é bem interessante, é bem bacana. Não é a clonagem reprodutiva, porque o que eles fazem com as células? Na hora que a célula está pronta para dar origem a outro indivíduo, ela é colocada em meio de cultura e utilizado. Ah, mas de onde vem essa célula-tronco? Esse é o grande nó, porque a célula-tronco pode vir de alguns seres, vamos dizer, informação, de embriões, informação, ou da própria pessoa, da própria medula dela, né? Ou do cordão umbilical, ela pode ser guardada quando ainda é embrião. Então, essa origem da célula-tronco, acho que é a grande dificuldade para a clonagem terapêutica. Mas ela é uma terapia legal, seria um tratamento de doença, tá certo? Então, se atentem para a clonagem terapêutica e se interessarem, pesquisem um pouco mais, porque tem bastante assunto a respeito, tá bom? Então vamos seguir. Então, pessoal, aqui eu vou explicar para vocês a clonagem reprodutiva da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado em 1997. Vou tentar ser bem objetivo e bem sucinto. Então, se vocês olharem, aqui você tem uma ovelha da categoria Fim-Dorset e aqui uma outra ovelha chamada Scottish Blackface. Dessa daqui, da esquerda, foram pegas células da glândula mamária e pegou um núcleo, quer dizer, uma célula 2N, uma célula adulta. Dessa ovelha da direita aqui, que é a Scottish Blackface, foi pego um óvulo que era para ser fecundado e tirou o núcleo desse óvulo. Então, tirou o núcleo e pegou-se apenas o citoplasma dessa célula com o núcleo de uma glândula mamária dessa ovelha aqui. Então, o que aconteceu? A cópia feita será dessa ovelha, porque você está pegando da glândula mamária dela, né? E está pondo no óvulo sem núcleo dessa só para poder fecundar. E aí é feita uma eletrofusão, uma descarga elétrica aqui, onde se junta e essa célula formada já vai logo originar várias células. E depois de muito multiplicar aqui, vai ser colocado numa barriga de aluguel de uma terceira ovelha, que é parecida com essa, né? E depois que é colocado nessa terceira ovelha, nasce um clone. Então, resumindo, o clone é dessa ovelha, porque é pego o núcleo dessa célula aqui, 2N, né, pessoal? E colocado no óvulo sem núcleo dessa ovelha. Essa ovelha só usa o óvulo dela, então não vai ser a cópia dela no clone, vai ser dessa daqui, porque aqui é pego o núcleo de uma célula adulta, então não precisa fecundar, né? Isso daqui é colocado em laboratório e depois colocado numa barriga de aluguel de uma terceira ovelha desse mesmo grupo, mas essa daqui só é barriga de aluguel. Na verdade, a Dolly é um clone dessa ovelha Finn-Dorset. Chama a atenção que o clone ele é pouco eficaz porque quase 800 clones são feitos para que nasça um e o restante é perdido porque durante o processo perde-se muito. Então não é tão eficaz, né, pessoal, esse processo. E para a gente encerrar esse assunto de uma forma bem sucinta, será que o clone de um indivíduo adulto é útil? Talvez em alguns processos de indivíduos em extinção possa ser útil, mas o porquê você vai clonar uma ovelha, um cachorro, ou um gato, ou qualquer que seja o ser vivo ou animal? Apenas aqueles que estão em via de extinção e após muitos estudos, né? O restante ainda é questionável, até vocês podem pesquisar. A clonagem reprodutiva, será que é algo interessante? E quando a gente entra na questão humana, porque não foi feito nenhum clone humano, só existem clones naturais, que são os irmãos gêmeos, né? A conversa ainda amplia, né, pessoal? Mas por que será faríamos clone de humanos? Qual seria a utilidade? Isso é ético? Não é ético? Essa discussão é bem mais ampla e merece um estudo maior. Mas, a princípio, não se tem muita função, pelo que a gente sabe, tá bom? Então, clonagem reprodutiva está aí. Espero que tenham entendido e a gente... Então, pessoal, nós falamos de clonagem reprodutiva, clonagem terapêutica e agora nós vamos responder. Será que tem biotecnologia na vacina? Para isso, eu só vou comentar rapidinho, né? O que seria a vacina? A vacina, na verdade, é algo que faz com que nosso organismo se previna. É injetado no organismo humano, no caso, vírus
ou vírus morto ou vírus bem fraco, ou bactéria, se for uma doença por bactéria, para que nosso organismo se prepare. É como se nosso organismo, os linfócitos de nosso corpo, fossem avisados. Olha, pode vir outros aí da mesmo grupo como eu, e o seu organismo vai o quê? Se defender, seu organismo vai preparar a defesa. E quando vem outros vírus ou outras bactérias daquele grupo que foi vacinado, você já está preparado. Com isso, a gente erradicou praticamente no nosso país a poliomielite, que é paralisia infantil, a varíola e outras doenças, né? Existem vacinas aí. E agora a pergunta é, será que tem biotecnologia para desenvolver vacina? E a gente sabe hoje que a biotecnologia é muito empregada no desenvolvimento de vacinas, né? Vacinas profiláticas, como está aí no texto que vocês estão vendo, né? Hoje é usada a biotecnologia na vacina contra a gripe, sarampo, o HPV, que é uma IST, uma doença sexualmente, uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, a vacina desses grupos aqui que eu apresentei, elas foram feitas com uma biotecnologia, ou seja, com uma tecnologia mais rebuscada ligada à vida, onde já não se usa o vírus na íntegra, nem morto nem atenuado. Na verdade, o que se usa para fazer essa vacina aqui? Se usa uma proteína presente no vírus, uma proteína viral. Isso faz com que os efeitos que podem causar no ser humano sejam menor. Então, é um exemplo da biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas, né, pessoal? Muito bacana esse tipo de estudo que foi feito aqui. Então, a tecnologia do DNA recombinante, quer dizer, uma proteína da cápsula do vírus que infecta. Então, antes injetavam o vírus, algumas vacinas, o vírus morto ou o vírus fraco. Agora não, é apenas uma proteína. Então, guardem esse nome, é a tecnologia do DNA recombinante para a produção de vacinas que está sendo utilizada. Olha que bacana e que já está se utilizando, por exemplo, no HPV, que é o que causa o câncer no colo do útero, tá bom? Beleza, pessoal. Então vamos seguir com nossa conversa. Então aqui, pessoal, é uma breve linha do tempo dos eventos importantes na biotecnologia. Tem na apostila, eu vou só comentar rapidamente, tá bom? Para não ficar muito extenso. Na pré-história, o ser humano começa a usar cruzamento de animais e plantas já para melhorar a utilização e o consumo. Em 1865, Mendel, famoso Gregor Mendel, dos estudos das ervilhas, já descobre a transmissão das características de geração para geração. Também é biotecnologia. Em 1944, identificou-se o material genético. Em 53, Watson e Crick descobriu a molécula DNA. Em 72, a tecnologia do RNA recombinante, que essa é usada por vacinas, hoje foi descoberta. Em 1978, a produção de insulina por meio da engenharia genética, insulina, que é o hormônio que o nosso corpo produz, conseguiu se produzir também. Em 88, a técnica de PCR, que é uma enzima utilizada também na biotecnologia. Em 90, o primeiro uso da terapia gênica, que é usada em tratamento de doenças. E em 95, 29 países passaram a importar produtos transgênicos e hoje os países já consomem, inclusive nós consumimos, né, pessoal? Então, olha aí a linha do tempo, beleza? Vamos seguir. E a biotecnologia, ela iniciou em processos fermentativos muito antigos. Só para a gente encerrar, os babilônios e sumérios, 6.000 a.C., eles já fermentavam grãos e cereais para a produção de bebidas alcoólicas. 6.000 a.C. Os egípcios, eles já usavam para a fabricação de pão e de cerveja a fermentação, que é um processo biotecnológico. Isso em 2000 antes de Cristo. Então, o início da biotecnologia não é de hoje, é que hoje, cada vez mais, isso é incrementado, né, pessoal? E para a gente terminar, é uma sugestão, não uma obrigação. Para quem tiver afim e tiver um tempinho, quem está em casa e está com um tempo, assistam o filme Gattaca, Experiência Genética. Ele fala das implicações sociais e éticas vivenciadas pelos personagens, expressada nos filmes por meio dos termos ter o currículo nas células, fardo na perfeição e ser considerado válido ou inválido. Quem
quiser assistir o filme e puder, assista esse filme. Não vou cobrar de vocês esse filme, só estou sugerindo porque é bem bacana o filme Gattaca. É um filme de ficção científica que ele fala de pessoas que são produzidas no laboratório. Tem tudo a ver com a clonagem que a gente discutiu nessa aula. Então, boa sugestão. Vocês acham esse filme não é difícil de encontrar porque é um filme de 2000 e pouco? Então, ele não é lançamento, mas ele é muito atual. Tá certo, pessoal? Espero ter contribuído com vocês, que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida é só me procurar. Fiquem bem e tenham ótimos estudos. Tchau, tchau.